Ricardo, já está? Já está. Boa noite, seja bem-vindo a este preview do evento que vai acontecer no próximo sábado, Sales Masterclass, onde vamos falar sobre os 7 fatores críticos da venda. O meu nome é Michael São Lázaro, vou ser o teu formador para este workshop e hoje resolvi falar aqui um bocadinho contigo relativamente aos tópicos que vão ser abordados aqui nesta formação. Como tu sabes, sobretudo se estás na minha mailing list, antes de cada evento nós fazemos aqui um pequeno preview no Facebook, fazemos aqui um pequeno live, cujo objetivo é ajudar-te a esclarecer alguma questão que tu possas ter relacionada com o evento e mais do que isso perceberes ao que é que tu vais, não é? Que é para não te inscreveres em algo, para não te inscreveres numa formação que vai durar um sábado inteiro, sem saberes muito bem o que é que podes esperar dessa formação. Portanto, hoje vamos falar aqui um bocadinho do que é que vai ser o evento no próximo sábado, esta Sales Masterclass, onde vamos falar sobre os 7 fatores críticos da venda. Tem o intuito de percebermos quais é que são os principais erros que os comerciais e as empresas cometem em cada um destes 7 fatores críticos da venda e depois é responder às tuas perguntas. Okay? Depois o objetivo é esclarecer aqui qualquer questão que tu possas ter relacionada ou com esta formação ou com qualquer outra questão que possa estar a afetar os teus resultados comerciais, está bem? Como eu costumo dizer à minha mailing list e aos meus formandos, o meu compromisso é acrescentar-te cada vez mais valor a ti que me segues, a ti que segues o meu trabalho aqui nas redes sociais e a ti que participas nas minhas formações. Portanto, este live só se vai restringir aqui a esta formação, os 7 fatores críticos da venda, se tu quiseres. Está bem? Sente-te à vontade para colocares qualquer questão relacionada com vendas, relacionada com gestão comercial, relacionada com gestão, com alavancagem de vendas, com alavancagem de resultados e por aí fora. Vou-te pedir um minutinho só para partilhar aqui o live na página do evento, que acredito que irá ajudar as pessoas a copiar a ligação. Acredito que irá ajudar as pessoas a virem aqui para a juntarem-se a nós aqui neste live. Vejo que estão algumas pessoas a assistir, excelente. Olha o Ricardo. O Ricardo foi meu colega. Como é que estás, Ricardo? Foi meu colega na The Phone House, nos primórdios da minha carreira comercial. Trabalhámos os dois na The Phone House do Colombo. Muito gosto de ver-te aí, Ricardo. Aproveitem, e vejo que estão aí 3, 4 pessoas provavelmente. Aproveitem e coloquem de onde é que vocês são, se são comerciais, se não são, como é que me conhecem, se já tiveram em algumas formações minhas, se não, portanto, participem. Então, estão à vontade. Ok. Excelente. Então, para falar um bocadinho de mim, enquanto aguardamos que as outras pessoas venham, o meu nome é Michael São Lázaro, trabalho na área comercial já há cerca de 15 anos, profissionalmente, portanto, sou profissional de vendas há mais de 15 anos. O meu primeiro trabalho foi mesmo na área comercial, comecei na área das telecomunicações aos 16 anos, na The Phone House, mas não foi a área por onde me fiquei. Mais tarde saí da área das telecomunicações, passei para a área do fitness, onde felizmente também tive bastante sucesso. Alguns anos mais tarde saí da área do fitness, passei para a área da mediação de seguros, onde mais uma vez também tive resultados acima da média. E 1 ou 2 anos mais tarde passei para a área da formação, onde me mantenho até hoje. Neste caso, não só como formador, mas também como comercial. Eu acredito que quando tu tens um negócio, quando tu és dono ou quando tu és responsável pelo teu próprio negócio, a tua principal função são vendas. Tu não tens outra função que seja mais importante do que vendas. Tu até podes dizer, Michael, eu tenho que gerir a minha empresa. Claro que tens que gerir a tua empresa, mas se a tua empresa não tiver vendas, se não tiver resultados, tu não tens nada para gerir. Portanto, se és empreendedor, se és dono de uma empresa, se és dono de um negócio, a tua principal função são vendas. E é importante que isso esteja bastante claro para ti. Para mim está super claro. Eu faço um esforço muito intencional para não me deixar esquecer disso no meio das operações, no meio da execução, no meio da minha rotina do dia-a-dia. Porque além do trabalho comercial tenho uma série de outras coisas para fazer, tenho uma equipa para gerir, tenho formações para entregar, tenho consultoria para fazer e isso pode afetar a nossa percepção, ou a minha percepção neste caso, da tarefa mais importante que é ser comercial. E eu não permito que isso faça. Portanto, se tu és empreendedor, se tu és responsável, é bom que faças um forcing muito grande para manteres também este foco comercial sempre ativo na tua mente. E se já és comercial, obviamente que isso faz parte do teu dia-a-dia. Ainda assim, o incentivo que eu te faço é para tu alimentares constantemente esta tua identidade comercial. Porque todos nós temos crises enquanto somos comerciais. Crises e questionamentos. Questionamentos que muitas vezes não são vantajosos para nós. Será que é isto que eu devo estar a fazer? Porquê que eu não arranjo um trabalho mais calmo, mais estável, mesmo a ganhar pouco?
isso é um auto-boicote. Okay? Não te permitas alimentar esse auto-boicote. Tu, se és comercial, tu estás na melhor profissão do mundo. Eu digo isto várias vezes e acredito realmente no que digo. Tu, se és comercial, estás na melhor profissão do mundo. Nunca estarás desempregado. Nunca, porque as empresas vão sempre precisar de comerciais. Por muito que me digam que já há automação desse processo ou desse serviço, o fator humano nunca vai deixar de existir na venda. Portanto, tu tens um trabalho que te permite nunca mais ter desemprego na vida. Okay? E isso só por si é uma grande vantagem. Mas tu tens um trabalho que não é rotineiro, tens um trabalho que é desafiante todos os dias e tens um trabalho, mais do que isso, e para mim é o mais importante, que te permite ganhar o dinheiro que tu quiseres. Okay? Todos nós gostamos de ser comerciais, todos nós que somos comerciais, à partida gostamos de o ser, gostamos deste desafio, gostamos desta quebra de rotinas ou quebra de padrão, mas fazemos-lo, sobretudo, porque gostamos de ganhar dinheiro. Esse é o centro do comercial. Okay? Fazemos-lo porque nos traz um retorno muito grande. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Querer ganhar mais dinheiro tem tudo de positivo. Com mais dinheiro nós podemos viver mais, podemos experimentar mais, podemos criar melhores condições à nossa família e não tens nenhuma outra profissão que te dê tanta liberdade em termos financeiros quanto a área comercial. Obviamente que eu parto do princípio que tu trabalhas com uma base comissionável, porque se tu não trabalhas com uma base comissionável parece um paradoxo, mas tu percebeste, se tu não trabalhas com uma parte variável ou com uma parte de comissões, obviamente que não tens esta possibilidade de fazer alavancar o teu income. E a minha sugestão é que corras atrás disso. Okay? Esquece o medo de, e se eu não vender? Tu vais vender. Okay? Sobretudo se tiveres necessidade de o fazer. O que não falta é mercado. E muitas vezes as pessoas não vêm para a área comercial muito por medo de, e se eu não vender? E se não houver clientes para o meu produto? E se acontecer alguma coisa errada? Há mercado, há clientes para o teu produto e tu vais vender. Okay? Isto é uma crença que todo o comercial deve ter e alimentar constantemente no decorrer de todo o seu dia. Há clientes para o teu produto e os clientes querem comprar. E essa é a parte mais fantástica quando tu percebes isso, que os clientes querem comprar. Isso para ti é super vantajoso e é quase libertador. Okay? Porque tu vais perceber que se o cliente não gastar o dinheiro dele contigo, ele vai gastar no outro lado. E provavelmente vai gastar em algo que não será tão bem servido quanto contigo. A minha sugestão é que tu sejas um comercial cada vez melhor, que procures evoluir cada vez mais naquilo que é a tua escala, na curva de aprendizagem e que coloques o cliente sempre no centro. Okay? Coloques o cliente sempre como o foco daquilo que tu fazes. E muitas vezes o que acontece é invertemos o foco. Passamos nós a ser o foco em vez de ser o cliente. E os resultados começam a decair. Mas pronto, falei-te um bocadinho de mim, falei-te aqui um bocadinho de enquadramento, também a aguardar enquanto as pessoas vêm. Já vi que a Maria João Garcia aderiu. Bem-vinda, Maria João. A Maria João foi a minha formanda, que veio por parte da Sheila, que é minha amiga há muitos anos e que também já foi uma formação minha. Sejam muito bem-vindas e à medida que as pessoas vão entrando, eu também vou recebendo aqui o alerta e vou incentivando a sua participação. Para vocês que chegaram agora, coloquem as questões que quiserem no decorrer deste live. Tá bem? Este live vai demorar cerca de 20-25 minutos e eu responderei a qualquer questão que vocês tenham relacionada com a formação que vai acontecer no próximo sábado ou não. Tá bem? O meu compromisso aqui com vocês é acrescentar-vos o mais valor possível dentro, obviamente, das condições, sobretudo em termos de tempo, que nós temos. Então vamos falar aqui sobre a formação que vai acontecer no próximo sábado, que são os 7 fatores críticos da venda e um bocadinho sobre os principais erros que os comerciais e empresas cometem em cada um dos 7 fatores críticos da venda. O primeiro erro é não ter... O erro logo de antemão, antes de abordarmos cada um dos fatores, é não terem consciência de quais é que são os fatores críticos da venda. Ou seja, não perceberem de que é que depende o seu sucesso enquanto comerciais e o sucesso, sobretudo, do seu processo comercial. Eu falei no primeiro vídeo de preview que coloquei no YouTube em modo privado, portanto, enviei apenas para as pessoas que estão na minha mailing list. O sucesso comercial assenta em 3 pilares, em três grandes bases. A primeira são pessoas, ok? Pessoas é sempre a base das vendas, é sempre a base do processo comercial. Se tu não percebes pessoas, dificilmente tu irás ter um grande sucesso em termos comerciais. Tá bem? Pessoas é a base. Segundo, é o processo, é ter um processo que gere resultados por si só. E é nesse segundo pilar que vão assentar aqui os 7 fatores críticos da venda. E o terceiro é o produto. Portanto, o teu produto é terciário face aos dois pilares que vêm antes deste.
Tu podes ter um produto razoável, nem um produto assim nada de extraordinário, mas se fores muito bom com pessoas e se tiveres um processo que venda por si só, o produto, mais uma vez digo, é terciário. Okay? Provavelmente até conseguirás vender muito mais que a tua concorrência, independentemente da tua concorrência ser ou não melhor que tu em termos de produto. Mas nós vamos nos focar aqui neste segundo pilar, que é o processo. E no processo há 7 fatores críticos. E é importante termos estes 7 fatores críticos muito claros. Bem-vinda, Patrícia. Estes 7 fatores críticos são, primeiro, preparação ou prospecção. Está bem? Eu gosto de escrever preparação, mas a base desta metodologia é prospecção. Portanto, eu vou juntar as duas. O primeiro fator crítico da venda é preparação ou prospecção. Já vamos falar um bocadinho sobre prospecção e sobre os principais erros aqui neste fator crítico. O segundo é a abordagem. A abordagem que tu fazes ao teu cliente. Aquele primeiro contacto que tu tens com o teu cliente. E como tu sabes, 90% da opinião do cliente ela é baseada naqueles primeiros 2 a 5 segundos. Portanto, muitas das vezes tu nem falas, só a forma como abordas o cliente já tem uma percepção ou uma ideia pré-formada de quem é que tu és. E isto demora 2 a 5 segundos. O resto do tempo, o que o cliente vai fazer é procurar validar aquela primeira impressão que ele teve. Portanto, a abordagem é de veras importante. Há um ditado português, eu não sou muito fã de ditados, mas alguns dão jeito de usar, alguns são úteis de usar mediante as circunstâncias. Eu sou sempre muito intencional quando uso um ditado ou uma frase feita, tá bem? Que já vem enquadrada. E o ditado português diz que pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Então é importante tu começares o teu processo comercial imediatamente com o pé direito, tá bem? Que é para teres mais garantia de sucesso. O terceiro fator crítico da venda, e este normalmente passa mais para a frente, e é logo um grande erro, é o levantamento de necessidades. E passa mais para a frente porquê? Porque o comercial normalmente faz a abordagem e depois procura fazer a apresentação do seu produto. E quando o comercial faz a apresentação do seu produto sem ter feito corretamente o levantamento de necessidades, eu costumo dizer que o comercial está a disparar à toa. Ou seja, é como um sniper que tem uma venda e que lhe deram uma volta e ele não sabe muito bem para onde é que está a disparar. E a forma mais eficaz que tu tens de evitar isto é fazer um excelente levantamento de necessidades antes de fazer a tua apresentação, que é o quarto fator crítico do sucesso da venda ou do sucesso nas vendas. E porquê primeiro o levantamento de necessidades e depois a apresentação? Porque tu aí consegues fazer uma apresentação muito focada naquilo que são as dores, as necessidades e os desejos do cliente. E isto vai dar uma alavancagem muito grande em termos de resultados e, sobretudo, em termos de fecho. E nós trabalhamos para o fecho. Está bem? O fecho, quando chegarmos lá vou explicar, o fecho é uma consequência. Ou seja, o fecho é um efeito que advém de uma série de causas e não uma causa em si. Mas já vamos falar sobre isso. Portanto, o primeiro fator crítico da venda é preparação ou prospecção. Preparação/prospecção. O segundo é abordagem. O terceiro é levantamento de necessidades. Para mim é dos mais importantes. O quarto é a apresentação. E a seguir à apresentação vêm que é o quinto, vêm as objeções. E eu tive um diretor comercial que me disse isto e eu nunca mais me vou esquecer. Ele disse-me que a venda começa a partir do momento que o cliente coloca a primeira objeção. Ele disse-me na altura, que até o cliente colocar objeções, tu não executaste o teu trabalho comercial. Tu foste uma pessoa que esteve ali a falar com o cliente. Porque as empresas pagam muito bem aos comerciais, sobretudo pela sua capacidade de vender a quem à partida não estava comprador. Porque se tens um cliente que ele já está comprador, qualquer pessoa vende esse cliente. Tu não tens nenhum diferencial face a uma secretária. Por exemplo, és um anotador. E tu queres fugir disso, senão não vais ter lugar nas melhores empresas e não vais ter um potencial de income ou de rendimento sem teto. Porque as empresas não te vão estar dispostas a pagar. Portanto, é muito importante tu teres uma excelente estratégia para responderes às objeções. E é isso que nós vamos dar aqui nesta formação no sábado, os 7 fatores críticos da venda. Portanto, se o quinto são as objeções, a seguir às objeções, depois das objeções estarem respondidas e estarem resolvidas, parte-se então para o sexto fator crítico da venda, que é o fecho. E o fecho, eu volto a dizer, já disse há um bocado, mas vou voltar a reforçar, o fecho é consequência, está bem? O fecho é um efeito de uma série de causas. O Jeffrey Gitomer,
diz que uma venda não é uma apresentação, uma venda é uma performance. E é uma performance que culmina no fecho. Portanto, o fecho vem muito antes dele na realidade acontecer. O fecho começa a ser trabalhado desde o início da venda. Agora, como é que tu, enquanto comercial, podes fazer isso? E quais é que são os erros que tu normalmente estás mais suscetível a cometer na fase do fecho? Vamos falar sobre esses erros aqui e depois vou ensinar uma série de ferramentas na formação do próximo sábado. O sexto fator crítico da venda é o fecho. O sétimo fator crítico da venda é, na minha opinião, talvez aquele que mais dinheiro e mais resultados em termos comerciais me gerou a mim, que é o pós-venda. E o pós-venda implica muita coisa. Implica, primeiro, teres a garantia, ou garantires, é o termo mais adequado, que aquilo que tu vendes é realmente entregue ao cliente, okay? Que aquilo que tu prometeste vai ser realmente entregue ao cliente e que idealmente supera as expectativas do cliente e supera aquilo que foi promovido. E mais importante é teres a garantia que aquela venda se vai perpetuar. O que é que isto significa? Primeiro, que vais conseguir vender mais vezes àquele cliente. E isso não se faz no primeiro fecho, isso faz-se no pós-venda. E mais do que isso, que vais conseguir vender não só àquele cliente, mas sobretudo às referências que aquele cliente te pode trazer. E como eu disse no primeiro vídeo, que apenas as pessoas que estavam na minha mailing list viram, o pós-venda pode representar 400, 500, 600, 1000% da tua primeira venda. Eu tive muito sucesso na área do fitness, numa altura que a maioria dos comerciais queria trabalhar o mercado corporate, portanto queria trabalhar o mercado empresarial, e eu trabalhei o mercado que já existia dentro do clube. Eu trabalhei as referências. E em muitos meses onde ninguém atingia os seus objetivos, eu fazia 150%, 160% do meu objetivo mensal. E a grande diferença foi realmente saber trabalhar este pós-venda, ter cuidado com este pós-venda e, sobretudo, fazê-lo render. E eu vou ensinar uma série de estratégias também para tu conseguires trabalhar mais eficazmente este fator crítico de venda que é o pós-venda. Alguma questão até aqui? Se tiverem alguma questão, por favor, coloquem. Não tenham qualquer tipo de constrangimento ou de receio em colocar questões. Também eu estarei aqui para responder. Estou aqui no meu iPad, mas creio que consigo andar para cima e para baixo e ver qualquer questão que vocês possam ter. Então, o objetivo deste live é perceber quais é que são os principais erros que os comerciais cometem, e os comerciais e as empresas, em cada um destes 7 fatores críticos da venda. Eu terei aqui algumas notas, mas se me for lembrando de algum outro, eu falo. Se já foste uma formação minha, sabes que normalmente o horário estica sempre um bocadinho, porque eu entrego muito conteúdo e de uma forma muito direcionada para a tua realidade. Portanto, eu escrevi aqui alguns tópicos, mas se lembrar de mais algum, vou colocá-lo também. Então vamos ao primeiro fator crítico da venda e perceber quais é que são os principais erros dos comerciais e das empresas quando falamos de preparação ou de prospecção. Falando aqui mais de prospecção, o maior erro que eu vejo é darem uma pasta ao comercial, é darem formação comercial ao comercial e dizer agora vai e conquista o mundo. Isso é um tiro no pé. Okay? Começa logo torto. Porquê? Porque o mercado é tão grande, é tão vasto, que o comercial, quando sai para a rua, de repente está por si e pensa, e agora para onde é que eu vou? Com quem é que eu vou falar? Quem é que eu vou abordar? Que é o segundo fator crítico da venda. Porque o mercado é gigante. Nós achamos que vivemos num mercado pequenino, mas se tu vais para a rua, e depois lá está, depende do produto ou serviço que tu vendes, mas quando tu vais para a rua, ele é gigante. Tu sentes-te uma formiguinha perto deste mercado. É quase como o jogador, quando vai bater o penalti, ele diz que a baliza é muito pequenina. O guarda-redes diz, a baliza é gigante. Como é que eu vou defender isto? E o jogador que está na marca do penalti, pronto para rematar, diz, a baliza é tão pequenina, como é que eu vou marcar gol? E nós sentimos-nos quase como o guarda-redes, que é, isto é gigante. Como é que eu vou agarrar o mundo inteiro? Como é que eu vou abraçar o mundo inteiro com as mãos? E muitas vezes o comercial desiste logo da atividade por essa falta de planeamento. Dentro desse mercado total, existe o teu mercado potencial. O que é o mercado potencial? É aquele mercado que à partida está mais suscetível a comprar o teu produto ou serviço. E esta clareza é importante tu, enquanto comercial, teres. É dentro deste mercado que representa todas as pessoas que são compradoras, quem é que está mais suscetível a comprar o meu produto ou serviço? Quem é que tem uma dor, um problema, ou uma necessidade que o meu produto ou serviço consiga ajudar a resolver?
E que necessidade é essa? Muitas vezes a própria pessoa não sabe. Muitas vezes eu, enquanto comercial, sei melhor do que essa pessoa. E é importante para mim ter isso em mente para ajudar a trazer clareza também à relação comercial. Portanto, dentro do mercado total, tu tens o teu mercado potencial. Dentro do teu mercado potencial, tu tens pessoas que já estão compradoras, ou seja, qualquer comercial que lhe apareça à frente, elas vão comprar. É importante tu saberes quem é que elas são e onde é que elas andam. Tens pessoas que ainda não estão compradoras, mas que estão a pensar nisso, ou seja, elas não estão reticentes, elas já querem comprar, só ainda não tomaram a decisão, a ação. E tu podes influenciar isso. É importante saber quem é que elas são e onde é que elas estão também. E depois tens outros patamares que são aquelas pessoas que são isentas, ou seja, elas não têm nada contra o teu produto, mas também não têm nada a favor, ou seja, elas na realidade nunca pensaram muito no teu produto ou serviço. E é aqui que começa a fazer a diferença entre seres comercial ou seres uma pessoa que fala meramente com as outras. E aqui é que começa a fazer a diferença as tuas skills em termos comerciais. Mais do que isso, bem-vinda Ana. Ana, já não te vejo há imenso tempo, seja muito bem-vinda. A Ana, não sei se é a Ana Poupa, que foi minha formanda, mas eu creio que sim. Até porque o nome não deve haver muitas pessoas com o mesmo nome, certamente. Estava eu a dizer, dentro do teu mercado, ou do mercado total, tens o teu mercado potencial. Dentro do teu mercado potencial tens pessoas que já estão compradoras, tens pessoas que estão a pensar nisso e tens outras que são isentas, não têm nada contra nem a favor do teu produto. E depois tens outras pessoas que já não são isentas, ou seja, que já pensaram um bocadinho em comprar o teu produto ou serviço, mas que não estão para aí inclinadas, não estão muito interessadas. E mais uma vez é aqui que as tuas skills comerciais vão fazer a diferença. E depois tens aquelas pessoas que não querem mesmo comprar o teu produto. Tu podes ser o melhor comercial do mundo, que elas não vão comprar o teu produto. E mais uma vez é importante saberes quem é que são essas pessoas que nunca irão comprar o teu produto e onde é que elas estão. Porquê? Que é para não perderes tempo com elas. Okay? Que é para não investir os teus recursos escassos com essas pessoas. E este, muitas vezes, é um dos principais erros dos comerciais quando falamos de prospecção. Eles disparam para todo lado e gastam aquilo que são os seus recursos escassos. E recursos escassos, atenção, que nós não estamos a falar só de dinheiro. Estamos a falar de tempo. O tempo é dinheiro. Sobretudo o tempo de um comercial. O tempo de um comercial vale ouro. Ouro. Porque quando eu abordo uma pessoa que nunca irá comprar o meu produto ou serviço a mim ou qualquer empresa concorrente, eu tenho um custo de oportunidade que é abordar outras pessoas que poderiam estar interessadas no meu produto. E perco essas vendas. E perco o timing. E timing em vendas é tudo. Se tu ainda não tiveste a oportunidade de fazer o download do meu e-book As 11 Leis Imutáveis das Vendas, passa na minha página, tens logo na imagem de capa o link para fazer o download. E essa é a primeira lei imutável da venda. Timing é tudo. O timing mata qualquer venda. Portanto, é importante teres esta consciência de que, enquanto estás a abordar uma pessoa que nunca será cliente do teu produto ou serviço, estás a deixar de abordar outra. Portanto, é importante tu teres esta clareza sobre quem é o teu mercado e onde é que estão essas pessoas e onde é que elas não estão. Que é para fazeres render ao máximo aquilo que são os teus recursos escassos. Tive um professor de Economia Política que me ensinou isto. Ele diz-me que cada vez que usas a palavra recursos, tens que colocar imediatamente a seguir a palavra escassos, porque os recursos são sempre escassos. E eu, na altura, estava a tirar Direito, não é? A minha disciplina, a minha cadeira preferida era Economia Política e pensei, se a minha cadeira preferida em Direito é Economia Política, algo está errado. E saí do curso e fui tirar Gestão. Mas foi um momento de insight, foi um momento de awareness fantástico. Todos os meus recursos são escassos. Não importa quão grandes e qual o volume deles, eles serão sempre escassos. Então estes são os principais erros na prospecção ou preparação. É importante tu teres uma estratégia de prospecção e de preparação também. E quando eu falo de preparação, não falo só no teu conteúdo enquanto pitch comercial, mas falo de ti também. Como é que tu te preparas antes de abordares o teu cliente? Como é que tu trabalhas o teu estado emocional? Como é que tu trabalhas o teu mindset? E uma venda é um processo emocional. Okay? Quando tu abordas um cliente num estado emocional que passa frustração, que passa desespero, que passa frustração, desespero, que passa quase desplicência por estar ali, o cliente vai perceber isso. E provavelmente, mais uma vez, tu irás estar a investir os teus recursos que são escassos em algo que não te vai dar retorno pura e simplesmente porque não te preparaste bem. Okay? Este é o primeiro
fator crítico da venda que não deve ser descurado. Mais uma vez, pau que nasce torto, tarde ou nunca se direita. Portanto, tu queres começar o teu processo comercial com o pé direito, porque a partir daí ele ganha embalo e tem mais propensão a surtir efeito. Tu terás mais propensão a colher frutos, que é a venda, que é ganhares a tua comissão, que é obteres os teus resultados. Os principais erros que os comerciais e as empresas cometem no segundo fator crítico da venda, que é a abordagem, está muito ligado ao primeiro, que é a falta de estratégia na abordagem. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos comerciais, e muitas empresas não os formam para isto também, abordam as pessoas como se elas fossem todas iguais. Ou seja, abordam as pessoas todas da mesma forma. Não se dão ao trabalho de tentar perceber qual é que é a melhor forma de abordar aquela pessoa. Os comerciais muitas vezes aprendem uma técnica de abordagem, aprendem um pitch para abordar as pessoas. Então, nas lojas, isto é incrível. Qual é que é a pergunta que nos fazem cada vez que chegamos a uma loja? Se vocês repararem, é sempre a mesma. Nós entramos numa loja, vem vou-lhe chamar de comercial, ter connosco, e a pergunta que ele nos faz é sempre a mesma. Ele aborda as pessoas como se as pessoas fossem todas iguais, que é, precisa de ajuda? E essa é a pior pergunta que alguém pode fazer a um cliente. Porque o cliente tem uma resposta automática para ele. Ele pergunta, precisa de ajuda? E o cliente diz, estou só a ver. É automático. E se calhar o cliente até precisa de ajuda, mas aquela pergunta foi tão má, aquela abordagem foi tão má, que o cliente, se o comercial tem uma abordagem automática, o cliente tem uma resposta automática também. Daí é importante eu ter uma estratégia ou várias estratégias para abordar o cliente de acordo com o estudo que eu fiz já na minha prospeção, com a avaliação que eu fiz já na minha prospeção. E até tu podes abordar o cliente, receber um feedback do cliente que te dá aquele insight ou que dá aquela percepção de esta abordagem não é ideal para este cliente é o cliente A, é o cliente B, é o cliente C, e tu tendo estas ferramentas na tua mala fictícia, tu consegues muito rapidamente mudar de ferramenta e ajustar a tua abordagem, desde que tenhas estratégias preparadas de antemão. Também, o António Feio dizia uma coisa muito interessante que eu guardo para quase tudo na minha vida. Ele dizia que o improviso demora muito tempo a praticar-se em casa. E o que eu mais vejo quando trabalho com comerciais é eles procuram improvisar. Eles até recebem ferramentas, até recebem informação, até recebem estratégias, mas acham que quando chegarem à frente do cliente, essas estratégias vão sair. Essas técnicas elas vão sair naturalmente. E isso não acontece. Elas têm que ser treinadas em casa. Até porque, fugindo aqui um bocadinho da formação, nós somos programados neurologicamente, não somos programados racionalmente. Todas as nossas respostas ou reações, elas são ativadas neurologicamente e não racionalmente. Portanto, é importante tu preparares isso em casa, para que a tua resposta ou a tua reação seja mais próxima com aquela que vai gerar mais resultados para ti. Okay? Faz sentido? Espero que sim. Qualquer questão que tenhas, mais uma vez, por favor, interrompe, coloca, que eu vou seguindo aqui as informações do chat. E mais do que isso, o principal erro que eu vejo que os comerciais cometem na abordagem, e este é um pecado capital, okay? A venda acaba logo aí, é quererem vender logo na abordagem. É abordarem o cliente logo com intenção de venda. Eu estive também numa loja onde ia comprar uns ténis, um comercial que chegou ao pé de mim, e eu, como sou um comercial um bocadinho mais agressivo, até gostei da abordagem, mas a minha namorada, por exemplo, não gostou. Ele chegou-se ao pé de mim e disse, então, veio comprar uns ténis. E eu gostei da abordagem porque a pergunta foi diferente, não é? A pergunta não foi, precisa de ajuda. Foi, então, veio comprar uns ténis. Mas ali só há duas respostas. Quais é que são? Ou sim ou não. E se eu lhe digo que não, de repente acaba a venda. Porque ele tentou vender logo na abordagem. Ele não me tentou ajudar, ele não me tentou educar, ele não tentou fazer um levantamento de necessidades, ele tentou vender logo. Então a venda acabou ali imediatamente. Mesmo comigo, que sou um cliente fácil, eu sou muito bom comprador para os comerciais, mau comprador para mim, porque adoro estourar dinheiro, adoro ganhá-lo, adoro estourá-lo, é congruente. Até para mim foi uma abordagem que não surtiu efeito, okay? Que teve o efeito precisamente contrário. Já são 10h35, bora aqui abalar. Espero que esteja a fazer sentido para ti. Mais uma vez, qualquer questão, coloca. O terceiro fator crítico da venda é o levantamento de necessidades. Okay? Ou, eu gosto de colocar aqui uma barra, ou a parte onde tu tens que fazer perguntas ao cliente. Porque o levantamento de necessidades só se faz de uma forma, que é fazendo perguntas.
E não são perguntas quaisquer, não são perguntas improvisadas, mais uma vez. São perguntas estratégicas para tu trazeres a dor, a necessidade ou o desejo do cliente à tona. Para tu trazeres essa dor, necessidade ou desejo para a realidade. Porque até o cliente dizer quais é que são as suas dores, quais é que são as suas necessidades ou quais é que são os seus desejos, elas não existem. Então até podes achar que, ok, eu já sei qual é que é a necessidade deste cliente, eu já sei qual é que é a dor deste cliente, mas se ele não te diz, não existe. Okay? O maior erro que os comerciais cometem na fase de levantamento de necessidades ou de perguntas é presumirem. É presumirem que já sabem as respostas. E quando tu começas a presumir, começas a perder a venda. Okay? Mesmo que tu saibas, o cliente ainda não sabe às vezes, mas tu já sabes qual é que é a necessidade dele, ele tem que dizer. Por vários motivos. E um deles, nós vamos estudar na formação de sábado, é a necessidade que ele tem de ser coerente. É a necessidade que ele tem de ser congruente com aquilo que ele diz desde o início da venda. Portanto, quando ele te diz que tem uma necessidade, que tem um problema, que precisa de ver resolvido, ele vai sentir uma necessidade quase biológica de ser coerente com essa informação que ele deu até ao final da venda. E quando ele diz isso, tu estás um passo mais próximo de fechar a venda. Nunca te esqueças que fecho é consequência. Fecho não é causa, fecho é consequência. E é trabalhado logo no início da venda. E o principal erro, não é só, ou um dos principais erros, além de presumir, além de não fazer perguntas por achar que já sabe a resposta, é o medo. Okay? É o medo. O comercial tem medo de fazer perguntas. O comercial sente ansiedade, sente stress em fazer perguntas, em invadir aquilo que é a esfera pessoal do cliente. E eu vou-te contar um segredo, ok? Cília, vou-te contar um segredo e obrigado pelo teu feedback. A Cília trabalhou comigo também, creio que na Quinta da Beloura, sei que foi no Homes Place. O cliente quer que tu lhe faças perguntas. O cliente quer que tu lhe mostres que tu estás interessado nele. O cliente quer se sentir importante. E a melhor forma que tu tens de fazer isso é fazendo perguntas, é mostrando-te interessado, é mostrando ao cliente que tu estás ali para ele e não para a venda. Okay? A venda é consequência, volto a dizer, é consequência de uma série de efeitos, de uma série de causas que começaram lá no início da venda. Okay? Faz sentido? Eu espero que sim. E porquê que os comerciais sentem medo em fazer perguntas? Porquê que os comerciais muitas vezes sentem medo ou sentem algum tipo de receio em invadir aquilo que é a esfera pessoal do cliente? Pelo mesmo motivo que eu disse há um bocado. Porque neurologicamente eles não estão preparados para o fazer. A programação neurológica que eles têm deles para com eles, a preparação emocional é perguntas, ansiedade. Perguntas, medo. Perguntas, receio. E é importante este padrão ser quebrado e ser construído aqui um novo elo, uma nova ponte que permita ao comercial fazer perguntas à vontade e não só perguntas, mas perguntas estratégicas. Perguntas que realmente ajudem o cliente a comprar e te ajudem a ti a vender. Ok? Quarto fator crítico da venda e os principais erros das empresas e comerciais neste quarto fator crítico da venda. Quarto fator crítico da venda é a apresentação. Que à partida será aquele para o qual o comercial já se preparou mais. E o principal erro que o comercial comete aqui é precisamente aquele erro que ele tenta evitar desde que abraça a área comercial. Eu acho incrível, e aqui vou estar a ser um bocadinho julgador, eu não tenho qualquer problema com isso, mas é das coisas que mais me transtorna quando eu faço um script, quando faço consultoria a uma empresa, faço um script telefónico, por exemplo, chego ao pé do comercial e digo, este é o teu script. Tu a partir de agora vais usar este script. É um script que foi estudado, foi testado, foi comprovado e já gerou resultados. Portanto, agarra-te a este script. E a primeira coisa que 80% dos comerciais me dizem é pois eu vou utilizar o script e eu vou parecer muito mecânico. É normal que pareças muito mecânico numa fase inicial. Porquê? Porque é um corpo novo para ti. Um script, numa fase inicial, é algo que para ti ainda está meio fora da tua zona de conforto. Portanto, é normal que tu te agarres mais a ele e que ele seja mais desconfortável para ti. Mas quanto mais o repetes, mais teu aquilo se vai tornar. Nas apresentações, o erro que a maioria dos comerciais cometem é precisamente este. É a mecanização. Eles até podem ter uma excelente abordagem, onde fazem um quebra-gelo, criam empatia com o cliente, criam ligação com o cliente. E essa ligação é muito importante, porque uma venda é um processo emocional de base, sempre. Mas depois, quando chegam à apresentação, parece que muda o chip. Parece que carregam num botão e dizem, ok, então agora bora lá.
E começam... Parece que estão a ler. Porquê que eles fazem isso? Porque eles prepararam-se dessa forma. Eles prepararam-se para ter uma coisa tão estruturada na sua mente que quando chegam à frente do cliente de repente debitam. E há aqui um choque de realidade muito grande entre tudo o que aconteceu até à apresentação, um excelente quebra-gelo, uma excelente relação humana, uma excelente criação de empatia, e de repente o cliente olha para ti e tu és um robô. E este é o principal erro que acontece com os comerciais. E eu vou-te contar um segredo que para mim me custou muito a aceitar, mas quando eu percebi isto, foi life-changing, foi libertador. Quando tu fazes um excelente levantamento de necessidades, quando tu trazes à tona aquilo que são as dores, as necessidades e os desejos do cliente, muitas vezes tu nem precisas de fazer a apresentação para vender. E isto pode parecer inacreditável, mas é verdade. Okay? Muitas vezes, quando tu trazes à tona aquilo que são as dores, as necessidades e os desejos do cliente, o cliente parece quase aquele meme que diz: Take my money, leva o meu dinheiro, por favor, faz-me essa venda. Okay? Independentemente do que tu vais dizer a seguir, por favor, vende. E lá está, quando tu tens uma apresentação muito mecanizada, tu não estás atento a estes sinais. E se a tua apresentação demorar meia hora, e o cliente antes da apresentação estava comprador, se demorares meia hora para lhe vender, ele desiste da venda. Timing é tudo em vendas. O timing pode alavancar uma venda ou matar uma venda. Okay? Portanto, faz muita atenção ao timing da tua apresentação. Mais vale investires mais tempo no levantamento de necessidades e menos na apresentação do que ao contrário. Está bem? E isto, mais uma vez, pode parecer um bocadinho contra a natura. Confia em mim, eu tenho 15 anos disto profissionalmente, tenho muito mais do que 15 anos em termos comerciais, porque eu sou comercial, filho de comercial. Eu costumo dizer que é um defeito a dobrar. Não só és comercial, como ainda és filho de uma comercial. Tiveste que levar com as estratégias comerciais desde o berço. Foi a melhor coisa que a minha mãe podia ter feito por mim na vida. Por todos os motivos que eu já te disse no início. E se chegaste agora, eu vou deixar este vídeo no YouTube. Passa lá no meu canal do YouTube, subscreve e escuta o vídeo desde o início, porque neste momento eu tenho a percepção que está muito conteúdo neste vídeo e muito valor neste vídeo. Só beber um bocadinho de água. Se tiveres alguma questão, dentro já destes 4 pilares que nós falámos, ou 4 fatores críticos da venda, ou sobre outra coisa relacionada com vendas, aproveita para colocar. Só um segundinho. Aproveito e faço o jabá ao continente. Então bora lá. Falámos sobre o primeiro fator crítico da venda, que é a preparação / prospecção. O segundo fator crítico da venda, que é a abordagem. O terceiro fator crítico da venda, que é o levantamento de necessidades. O quarto fator crítico da venda, que é a apresentação. E a venda começa a partir do quinto fator crítico da venda, que são as objeções. E mais uma vez digo, é aqui que começa a venda. É aqui que se faz a diferença entre os comerciais, os verdadeiros comerciais, e as outras pessoas que estão ali meramente para atender o cliente. E essa é uma diferença muito grande. As empresas estão dispostas a pagar e a pagar muito bem aos comerciais. Okay? Às outras pessoas, a tendência vai ser a empresa substituí-las. E eu já vejo isto acontecer nos meus clientes. Que é os clientes perguntarem: Michael, vale a pena investir num comercial? Ou vale mais a pena eu pôr 1.000 ou 2.000 euros, que é o ordenado do comercial, vamos partir desse princípio, em Facebook, em Google, em Instagram, receber leads e dar essas leads aos comerciais que eu tenho aqui. Por isso, vejam, tu não queres ser um comercial que meramente atende pessoas. Okay? Tu queres ser um comercial que venda àquelas pessoas que à partida não estão disponíveis para comprar. Senão o Google vai tomar o teu lugar, amigo. Senão o Facebook vai-te roubar o lugar. E vê uma coisa, o Facebook não só é mais barato que tu, como tem garantia de resultados. E a tristeza é essa. Que se eu puser 1.000 euros no Facebook por mês, ele vai-me gerar leads e a maioria dessas leads já estão filtradas, porque o Facebook já faz essa filtragem. O que eu quero dizer com isto? Dentro de todo o meu mercado, que eu falei no primeiro fator crítico da venda, que é a prospecção, estas leads já fazem parte do meu mercado potencial. E à partida já fazem parte daquelas pessoas que estão compradoras ou que estão interessadas em comprar. A única coisa que o Facebook nunca conseguirá fazer é responder eficazmente às objeções. Portanto, a partir daqui é que tu podes fazer a grande diferença. Tá bem? Até na apresentação eu ponho um vídeo no YouTube e de repente tu, enquanto comercial, estás substituído. Posso pôr 5 vídeos no YouTube e tu, enquanto comercial, estás substituído. Mas às objeções ninguém responde tão bem quanto tu. Então é importante que tu não cometas o principal erro que eu vejo que os comerciais cometem neste quinto fator crítico da venda, que são as objeções, que é fugir das objeções. E quando o comercial foge das objeções, é como estar a pegar em dinheiro e
rasgar. Okay? As objeções são a ferramenta mais valiosa que tu tens no processo de venda. Porquê? Eu tenho uma crença muito grande, aprendi isto com Anthony Robbins, que uma objeção nada mais é que uma pergunta por responder. Que uma pergunta que o cliente tem e ainda não encontrou resposta para ela. E é a forma que o cliente sabe de te dizer: Michael, eu tenho esta pergunta e tu ainda não me respondeste a ela. O cliente só consegue colocar esta pergunta muitas vezes em forma de objeção, porque como eu tenho receio, como eu tenho ansiedade, como eu sinto um nervoso miudinho em algumas abordagens ou em algum tipo de pergunta que posso fazer ao cliente, o cliente também sente para comigo. Então a forma mais forte, mais confiante que ele tem de colocar perguntas muitas vezes é fazendo objeções. Tal como tu tens pessoas na tua vida que só conseguem falar contigo a reclamar. Ou só conseguem falar com as outras pessoas a discutirem. Os clientes muitas vezes têm esse padrão também. Só conseguem colocar perguntas colocando objeções. E é importante para ti teres essa clareza. E quando o cliente coloca essa objeção, independentemente da objeção que seja, tu já sabes, opa, é isto que é importante para ele. Okay? Então eu preciso de me focar aqui e não no outro lado. É este o caminho que eu tenho que seguir. Uma objeção do cliente basicamente é um feedback que ele te está a dar de não vais por este caminho, vai por este. E tu tens que aproveitar isso. Agora, não só não deves fugir às objeções, como, erro número 2, não deves estar a responder às objeções sempre como se fosse a primeira vez. O que é que eu quero dizer com isto? É a maioria, ou grande parte dos comerciais, eu vou deixar de dizer a maioria, grande parte dos comerciais recebe uma objeção e em vez de a trabalhar em casa, se recordas, como eu partilhei contigo a frase do António Feio, é o improviso demora muito tempo a preparar-se em casa. O comercial recebe uma objeção e em vez de a trabalhar em casa, no escritório, com os seus colegas, ele rasga, ele responde àquele cliente, ignora, e quando um novo cliente colocar novamente esta objeção, ele responde mais uma vez como se fosse a primeira vez que a tivesse a ouvir. Ele não a preparou, ele não a trabalhou. E isto dá-lhe uma desvantagem muito grande face não só ao cliente, mas sobretudo face àqueles comerciais que se prepararam para responder eficazmente a essa objeção. Nunca te esqueças de uma coisa, vou repetir, uma venda é um processo emocional. Okay? Onde é que entra a lógica, onde é que entra a razão na venda? Para justificar este processo emocional. Só o cliente compra por fatores emocionais e justifica com lógica ou razão. E quando tu hesitas a responder a uma objeção, tu achas que passas mais ou menos confiança ao cliente? Passas menos confiança ao cliente. Porque o cliente percebe que tu estás despreparado, percebe que tu tremeste com aquela objeção. E um cliente que não sinta confiança no comercial, não compra. Pura e simplesmente não compra. Vai procurar outro comercial que lhe transmita mais confiança. E confiança é emoção. Mais uma vez, uma venda é um fator emocional. Okay? Uma venda tem como base um processo emocional e não racional. A razão serve pura e simplesmente para justificar a emoção que o cliente quer seguir. Portanto, não fujas das objeções, prepara as objeções, nunca estejas a responder sempre como se fosse a primeira vez à objeção. E mais do que isso, os comerciais não têm estratégia também, não têm um método eficaz para responder às objeções. Qual é que é a estrutura de resposta que funciona para responder a qualquer objeção? E essa estrutura eu vou-te dar no sábado. Okay? A formação, mais uma vez, será no sábado, este sábado já dia 20 de maio, no Hotel Zenit, das 9h30 às 6h30, onde te vou dar muitas ferramentas, muito conteúdo e onde vou trabalhar contigo quase que individualmente aquilo que é a tua realidade em termos comerciais. Passando para o sexto fator crítico da venda e para os maiores erros que os comerciais e empresas cometem neste sexto fator crítico da venda, que é o fecho. E o fecho é aquilo que todos os comerciais esperam, é aquilo que todos os comerciais almejam. É fechar mais uma venda, é ganhar mais dinheiro, é estar um passo mais próximo do seu objetivo. É aquilo que lhes dá autoestima, é aquilo que lhes dá a descarga de dopamina que os faz ficarem viciados em venderem mais e mais. E é engraçado, uma venda é quase como que uma droga. Cada vez que tu fazes uma venda, há aqui uma descarga de dopamina que o teu cérebro de repente diz: opa, isto é bom, eu quero mais. Por isso é que tu vês os comerciais que atingem constantemente os objetivos, são praticamente sempre os mesmos. E normalmente são aqueles comerciais que não se contentam com 100%, que é atingir o meu objetivo a dia 20, mas até ao dia 30 eu tenho que continuar a vender, tenho que continuar a dar carga. Porquê? Porque senão eles deixam de ter aquela descarga de dopamina. E isso vai fazer com que eles entrem quase que em ressaca. E isto lá está, mais uma vez, é uma programação neurológica. Mas vamos esquecer isso. Passando para a parte das objeções. O maior erro das objeções. As objeções já ultrapassáveis, como um bom comercial.
Passando para a parte do fecho, para o fator crítico fecho, que é o sexto. O maior erro que eu vejo os comerciais cometerem é abordarem uma pessoa única e exclusivamente com o fecho em mente. Única e exclusivamente com a realização da venda em mente. O cliente sente isso. Bem, o cliente sente o cliente sente quando é só mais uma venda. O cliente sente quando tu o abordas não por quem ele é, mas pelo que está dentro da carteira dele. E hoje em dia, sobretudo um cliente milenial, que já compõe a maior percentagem da força de trabalho em Portugal, um cliente milenial, quando ele percebe que é só mais um, ele vai-se embora. Quando ele percebe que é só mais um, sabe onde é que ele vai comprar? À internet. Ele vai chatear-te ao teu local de trabalho, ou vai aceitar que tu o abordes, vai aceitar que tu lhe expliques o teu produto, mas quando ele percebe que ele é só mais um para ti, ele diz: ok, Michael, então eu vou pensar, chega à casa, vai à internet e faz uma compra. E adivinha, na internet as coisas até são mais baratas. Se ele é só mais um para ti, porquê que ele há de comprar o mesmo produto a ti mais caro? Porque na internet as coisas são mais baratas. Vê, tu vais, e eu vou usar aqui um exemplo do meu dia-a-dia. Tu vais a uma loja de suplementos num centro comercial ou vais a uma loja online de suplementos e a diferença de preço é muito grande. É normal porque eles não pagam renda, eles têm um volume de negócio muito maior, eles conseguem abordar muito mais clientes, portanto é normal que um centro comercial seja mais caro. O que não é normal é eu ser muito mais mal atendido num centro comercial do que por um computador. E isso muitas vezes acontece. Tu chegas a uma loja, no centro comercial, e eles estão atrás do balcão e ali ficam. E só dizem boa tarde quando tu dizes. Porquê? Porque estão focados na venda. Se tu acenas com a nota, eles de repente focam-se em ti. Opa, vou ter contigo. E quando um cliente, sobretudo milenial, percebe isso, vai gastar os recursos escassos daquele comercial, mas vai investir os seus recursos escassos no outro lado. Faz muita atenção a isto. Okay? Não deites uma venda a perder, nem queimes os teus recursos. Imagina que os teus recursos são dinheiro, tempo, foco, energia, relacionamentos, força. Imagina que isto é dinheiro e que estás a queimá-lo quando pensas única e exclusivamente no fecho. Mais uma vez digo, fecho é consequência. Está bem? Fecho não é causa. Fecho é consequência e a consequência de uma série de causas que começam logo no início da venda. Agora, Michael, isso significa que eu não devo fechar a venda, que eu não devo conhecer estratégias, técnicas, táticas de fecho? Claro que não. Tu tens que conhecer quais é que são as técnicas, quais é que são as táticas, quais é que são as estratégias que te vão permitir fechar aquela venda. Que é uma coisa que muitos comerciais têm medo também, que é fechar a venda. Eles são muito bons a dar informação ao cliente, a educar o cliente, mas são maus no fecho. Têm medo de partir para a venda. E a forma mais fácil ou mais eficaz que tu tens de perder este medo é perceber, ok, quais é que são as técnicas que eu posso usar e quando é que as posso usar. E vais aprender isto no sábado na formação no Zenit. Okay? Eu vou expor aqui uma coisa que talvez seja a única pessoa no mercado da formação comercial a defender. Eu sou apologista de que atualmente tu deves ser muito bom a trabalhar o soft selling, mas deves ser muito bom e continuar a ser muito bom a trabalhar o hard selling. O hard selling é aquela venda mais agressiva. Porquê? Porque tu queres conhecer as duas abordagens. Para tu conseguires usá-las quando precisares. E muitas vezes o cliente precisa que tu faças um hard selling. Muitas vezes o cliente precisa que tu uses uma técnica de fecho que quase que o força a comprar. Muitas vezes ele precisa, porque ele tem uma hesitação que acaba por provocar dor a ele mesmo. E tu, focado naquilo que é o retorno que ele vai ter, poderás utilizá-la, ok? Sempre com integridade e sempre com a necessidade do cliente em mente em primeiro lugar. E quando o cliente percebe que tu estás a fazer isto, mas pelo bem dele, ok? Mas para o ajudares a tomar uma decisão, ação, não há decisão sem ação, o cliente muitas vezes ele vai aceitar essa abordagem e até te vai agradecer, não só naquele momento como no futuro. Então é importante conhecer essas estratégias também, eu vou-te dar algumas delas no dia 20. E para finalizar, o sétimo fator crítico da venda é o pós-venda. E este é aquele fator crítico da venda onde muitas vezes as empresas são mais culpadas que os comerciais. Porquê? Porque as empresas colocam muita pressão ao comercial para vender, mas muitas vezes colocam pouca pressão ao comercial em tudo aquilo que vem depois da venda. E com razão, atenção, com alguma razão. Porquê? Porque um comercial tem que vender. Mas um comercial tem que perceber que muitas vendas, ou grande parte da sua venda,
poderá vir no pós-venda. Sobretudo se tu trabalhas num mercado onde podes fazer um upselling grande. Okay? Eu trabalho num mercado onde, felizmente, eu posso fazer um grande upselling, que é o mercado da formação. Muitas vezes eu até posso entrar numa empresa com um preço reduzido, entregar resultados àquela empresa e a partir daí dizer, olha, neste mês eu tenho uma procura gigante do meu produto ou serviço, portanto vou dar foco àquelas empresas que estão dispostas a pagar mais. Isto é um upselling. Ou então vou dar foco àquelas empresas que nos dão trabalho no decorrer de todo o ano, em vez de ser um trabalho mais pontual. Então o que nós podemos fazer consigo, a empresa que está a falar comigo neste momento, é fazer um plano anual de formação em vez de fazer só um plano mensal. E isto é uma venda que vem depois da venda. Portanto, o pós-venda nunca deve ser negligenciado e devem existir estratégias para pós-venda também. Lá está, para fazer cross-selling, para fazer upselling, para trabalhar referências e, sobretudo, para manter aquele cliente o mais tempo possível. Há uma coisa que o Jay Abrams chama de lifetime value, que é o valor que um cliente tem para ti e para a tua empresa no decorrer de toda a sua vida enquanto teu cliente. E esse valor pode ser gigante. E muitas vezes pode ser gigante em pequenas vendas. Imagina que tu vendes algo que custa 25 euros, que é o preço, até vou aproveitar para dizer, da formação do próximo sábado. Aquele cliente, ele não te vale só 25 euros. Porque se ele for a 10 formações tuas no decorrer do ano, aquele cliente vale 250 euros por ano. Faz sentido? Eu tenho formandos que felizmente estão presentes nas minhas formações há 4 anos. Portanto, faz 250 vezes 4, são 1000 euros. O lifetime value daquele formando até hoje não foi de 25 euros, foi de 1000 euros. Isto é 4000% daquilo que ele valia à partida. Percebes a importância de um excelente pós-venda? E isto é algo que o comercial deve ter preparado também de antemão. É algo que o comercial deve ter em mente. Senão ele festeja aquela pequena vitória e esquece todas as vitórias que virão a seguir. Eu acrescento um 8º fator crítico da venda. Ou um 8º fator crítico do sucesso na área comercial. Mas esse 8º eu vou deixar só para as pessoas que vão para a formação no próximo sábado. E agora vou-te falar um bocadinho da formação. Okay? Se tiveres alguma questão, mais uma vez digo, estás à vontade para colocar as tuas questões aqui nas perguntas, aqui no live, que eu responderei a todas elas, independentemente da hora que isto acabe. Então esta formação, os 7 fatores críticos da venda, vão-te dar ferramentas para tu trabalhares todos estes 7, mais o fator de bónus, no decorrer daquilo que é o teu processo comercial, para tu identificares quais é que são os erros que tu cometes nestes 7 fatores críticos da venda e para tu perceberes quais é que são as estratégias e ferramentas que tu podes utilizar para alavancar o teu resultado em cada uma delas. Independentemente de tu precisares de mais de ajuda na abordagem, mais de ajuda no levantamento de necessidades ou mais de ajuda na apresentação. Porque tu até podes dizer, Michael, eu sou muito bom na apresentação, sou muito bom a responder a objeções. Ok, e a abordar? Sentes à vontade para abordar, consegues cativar a atenção do cliente, consegues despertar o interesse. É porque se não fizeres uma boa abordagem, não vais ter sequer a oportunidade de apresentar. Percebes como os 7 se encadeiam uns nos outros, como os 7 funcionam como se fossem uma roda dentada. Tu até podes dizer, Michael, eu sou muito bom, eu não fujo das objeções, eu adoro as objeções. Ok, mas se tu não fizeres um excelente levantamento de necessidades e uma excelente apresentação, não vão existir objeções. Mas se tu não ganhares empatia com o cliente, não vão existir objeções, porque ele quer-te ouvir e ir-se embora. Portanto, não vais ter sequer oportunidades para isso. Okay? E nós vamos trabalhar os 7 muito eficazmente, com ferramentas que estão comprovadas não só com os meus clientes, mas sobretudo com milhares de clientes no mundo que já utilizam estas ferramentas. E vamos nesta formação, é algo que vamos fazer e que eu faço em todas as minhas formações. Vamos traduzi-las para aquilo que é a tua realidade. A formação vai ter no máximo 20 pessoas. Eu estou a contar aí cerca de 15 pessoas. Isto vai permitir que eu possa ajudar-te a traduzir as ferramentas para a tua realidade. E acredita, isto vai ter um valor gigante para aquilo que vão ser os teus resultados comerciais. Então a formação vai ser no próximo sábado, dia 20 de maio. As formações abertas, elas têm um preço que eu não pratico com nenhum dos meus clientes, que são 25 euros por pessoa. Okay? Esse preço é muito barato, a formação é dada. O meu objetivo com estas formações não é ganhar dinheiro, é sim permitir a algumas pessoas que não têm possibilidade de trabalhar comigo nas suas empresas, é permitir-lhes estarem presentes nestas formações e, sobretudo, permitir-lhes terem este crescimento que muitas vezes as suas empresas não lhes proporcionam. Okay? E lá está. E é isto. A formação é 25 euros.
A formação será este sábado no Hotel Zenit, em Lisboa, uma capacidade máxima de 20 pessoas. Temos neste momento, acho que são 11 ou 12 pessoas inscritas. Já sabes como é que é o Tuga. O Tuga deixa tudo para a última da hora. Por isso, se queres estar presente, não atrases a tua inscrição. Está bem? Mesmo que não possas vir, nós não retemos valor. Se não puderes vir, pá, tenho todo o gosto em devolver-te o dinheiro. Ou até, se preferires, guardar esse dinheiro para uma próxima edição que vai haver em junho. Em junho vai haver novamente uma Sales Masterclass, mas essa Sales Masterclass não será sobre os 7 fatores críticos da venda. Os 7 fatores críticos da venda é uma formação que eu dou uma vez por ano. Portanto, esta formação que eu vou dar no sábado, eu não vou voltar a dar este ano. Só voltarei a dar em 2018. Em junho, vou dar uma formação, ou uma Sales Masterclass, onde vamos falar sobre a psicologia da venda. Ainda sem data, e as pessoas que estiverem nesta formação vão ter prioridade para guardar o seu lugar. Nós demos o seu lugar em junho. Nós demos 2 edições do ano passado da Psicologia da Venda, só 2. As 2 escutaram e este ano eu tenho previsto dar somente uma também. Portanto, o ideal é estar nas 2, porque se esta formação vai incidir no processo, a formação de junho vai incidir sobre as pessoas. E as pessoas é a primeira base do sucesso em termos comerciais. E as 2, mais uma vez, vão se complementar. O preço à partida será o mesmo, será 25 euros por pessoa. E lá está. É uma questão depois de me contactar, se quiseres vir tu, se quiseres trazer mais pessoas. Se quiseres vir com um acompanhante ou uma acompanhante, em vez de ser 25 euros por pessoa, passa a ser 40 euros para os 2. Portanto, passa para 20 euros por pessoa. Não deixes que isso atrase a tua decisão. Ou seja, não fiques dependente de alguém para te inscreveres. Faz a tua inscrição, depois se quiseres trazer uma pessoa, nós fazemos o acerto. Devolvemos de 5 euros ou cobramos somente 15 euros à outra pessoa. Nós somos muito informais mesmo, e somos muito disponíveis. Eu sou muito disponível para ti. Ok? Espero que tenhas gostado deste webinar. Não tenho dúvidas que este webinar, este live aqui no Facebook, não tenho dúvidas que este live tem imenso valor em si. Certamente vai ser uma coisa para tu reveres. A minha sugestão é que passes lá no meu canal do YouTube, que subscrevas o meu canal do YouTube, é uma forma que tens de ajudar a crescer o canal do YouTube, que vejas os vídeos que estão lá, e este vai ser mais um vídeo que eu vou colocar lá no canal do YouTube também, onde tu poderás assistir quando quiseres. Ele não vai ficar disponível aqui no Facebook, também ele vai ficar disponível no canal do YouTube. E da minha parte, está tudo. Falei, e vais continuar a ouvir-me falar aqui na minha página do Facebook. Partilha a página, faz o teu like, está presente. É importante para ajudares a fazer mexer esta página e fazer crescer esta página. Ok? Quem é que está aí ainda? Daniel Marques, boa. Daniel, muito obrigado e continua presente. Ricardo Pereira, boa. Excelente. Se tiverem alguma questão mais tarde, que se lembrem amanhã, que se lembrem mais logo, por favor, enviem-me uma mensagem aqui pelo Facebook, que eu terei todo o gosto em responder. Mesmo que não consiga responder hoje eu saí de casa, eram 6 da manhã, portanto estou doidinho para ir dormir. Mesmo que eu não consiga responder hoje, eu amanhã certamente responderei. E se quiseres ir mais longe, liga. Estás à vontade. Então, Maria João Garcia, boa, obrigado. Catarina Vasconcelos, Liliana Nóbrega, vemos-nos no sábado, Liliana. Portanto, já sabem, este vídeo irá estar disponível no meu canal do YouTube. Passa por lá, subscreve, ajuda ao crescimento do canal e da minha parte é tudo. Boa. Vamos lá ver o que é que se faz aqui. Catarina, Maria João, Patrícia, Daniel, Cília. Boa. Pessoal, foi um prazer ter-vos aí. É pena não vos conseguir ver. Vou conseguindo ver aqui as vossas fotos pequenino à medida que vão comentando. Mas espero que nos cruzemos por aí. Inês Guarita. Boa. Espero que nos cruzemos por aí nessa caminhada que nós chamamos de vida e estamos juntos. Um beijo, um abraço e tchau. Até sábado, Patrícia. Beijinhos. Tchau, tchau.